Temos falado muito aos irmãos sobre autoconfiança, sobre o coração, sobre as aflições e vimos nesses vídeos passados mensagem do Senhor sobre esse detalhe, sobre não confiar em nós mesmos, porque a nossa vida é uma ilusão. Nós somos muito iludidos. Nada que uma voz muito bem elaborada, muito bem calibrada nas técnicas da oratória para nos levar ao choro, nos levar ao riso, até mesmo mexer no nosso íntimo, no nosso coração, nos iludir, nos iludir. Desde o início da igreja, a ilusão feita por falsos profetas tem dado à igreja muito trabalho. Tanto que Irineu de Leão, um dos primeiros conhecidos como pais da igreja ou líderes da igreja após a morte dos apóstolos, ele dizia que a mentira se veste muito bem para ter a aparência de mais verdadeira do que a própria verdade. Mais verdadeira do que a própria verdade. Isso é ilusão. Uma doce ilusão. Ou uma amarga realidade. Porque a ilusão nos leva a amargas realidades. E eu gostaria de falar sobre os cuidados que devemos ter com a ilusão, a imaginação humana ou os pensamentos humanos. Isso tem causado muitos e muitos desgostos, tanto para a coletividade quanto para nós mesmos e nossos parentes. Quando somos iludidos, passamos de um lado para o outro, como a palavra de Deus diz, como uma folha que é levada daqui para lá e de lá para cá pelos ventos. Nós não somos mais meninos, conforme o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós não somos mais meninos, nós crescemos e temos que conhecer mais profundamente as verdades de Deus e dar pouca atenção ou nenhuma atenção às ilusões. Ilusão. A primeira grande ilusão que está arraigada no coração do homem, ainda está, é a ilusão de que nós podemos ter a plenitude de Deus. Vemos no livro do Gênesis, no capítulo 3, livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 5 e 6. Pastor, eu sei que é o momento em que Adão e Eva, eles caem. Eles perdem toda aquela pureza. Sim, mas este problema ainda está agindo no nosso meio. Ainda age dentro de nós mesmos. Se nós fizermos uma análise dos nossos pensamentos e se procurarmos conhecer o nosso coração, nós vamos ver que como nós nos iludimos. Como nós tentamos agir como Deus. Como queremos ser deuses. Os heróis que o cinema mostram são semideuses. E quantas pessoas vivem com isso na mente? Quantos gostariam de realmente ser como os heróis do cinema que saem voando e que têm forças espetaculares, Homem-Aranha, Capitão América, Super-Homem, Mulher Maravilha? Quantas pessoas vivem nesta ilusão? E quantos são os falsos profetas que caem e que caíram e que continuarão caindo na ilusão de Adão e Eva? Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. A ilusão de sermos Deus, de querermos conter em nós a força de Deus.
Nós vemos milagres e milagres por aí. Não, essa pessoa só pode ser de Deus. Se ela faz esse milagre, ela só pode ser Deus, ou um enviado especial de Deus. Vejamos o Sermão do Monte em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus 7, a partir do versículo 15, diz assim acerca daqueles que se acham deuses ou até mesmo são portadores da força divina. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. No mesmo assunto, o Senhor Jesus continua dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Queridos, o texto é muito claro e muito presente, muito atual, dizendo que pelos nossos frutos, por aquilo que as pessoas veem, que flui de dentro de nós, verão se a nossa seiva, verão se o nosso verdor, verão se o nosso âmago realmente é do Senhor Jesus, realmente pertence a Ele. E a questão de ilusões mostra o texto de uma maneira muito clara, que os falsos profetas fazem sinais, fazem milagres, fazem expulsões de demônios. Veja que o texto no versículo 21, o Senhor Jesus usa 2 vezes a mesma palavra referente a Deus. Senhor, Senhor, Kyrio, Kyrio. A palavra Kyrio, Senhor com S maiúsculo, veio representar para os escritores do Novo Testamento a palavra Senhor do Antigo Testamento, onde todas as letras aparecem em maiúsculo, que é a palavra Yehová, ou Yahvé, Jeová, como se fala em português. Então ele vem dizendo que nem todos aqueles que falam Kyrio, Kyrio, reconhecem que Deus é Deus, que Deus é Jeová, que Deus é Yahvé, que Deus é aquele poderoso do Antigo Testamento, nem todos entrarão no reino dos céus. E veja que eles têm ainda a petulância de dar uma carteirada em Deus, exigir de Deus uma certa atenção. No versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, é o Senhor Jesus que vai se assentar no trono da sua glória. E muitos ainda terão a petulância de dizer, Kyrio, Kyrio, Senhor, Senhor, Yahvé, Yahvé. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não pregamos em teu nome, não falamos em teu nome. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isto foi uma marca dos profetas do Antigo Testamento. Deus não revela mais nada. Ele revelou o Apocalipse e ali encerrou a revelação divina. O que nós temos hoje é a iluminação divina, não a inspiração. Então essa história de que nesta noite Deus me revelou o que eu devo fazer, Deus me revelou, precisamos tomar muito cuidado. Porque muitos usam o nome de Deus para fazerem iniquidades, conforme diz o versículo 23. Senhor, Senhor, porventura
não temos nós profetizado em teu nome, usamos o teu nome para pregar, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, curas espetaculares. Isso mostra que Deus sabe e permite até que esses falsos façam milagres para que o povo simplório, não no sentido simplório de falta de conhecimento acadêmico, escola, mas aqueles que se fazem simplórios, aqueles que têm como estudar a palavra e não a estudam, mas se fazem pessoas simples, sejam levadas, sejam guiadas por lobos vestidos de ovelhas. São lobos roubadores. E o texto, o Senhor Jesus diz que ele, de maneira explícita, não com palavras duplas, não com palavras de duplo sentido, mas explicitamente, nunca vos gnosco. Isso, gnosco. Gnosco é a palavra grega para conhecimento íntimo e profundo. A palavra gnosco é usada também para coabitar. No hebraico é iadar. Lá em Gênesis capítulo 4, diz que Adão conheceu Eva, Adão coabitou com Eva, Adão iadar com Eva e nasceu o filho. E esta palavra foi levada depois lá no livro do Novo Testamento como gnosco, um conhecimento íntimo e profundo, o conhecimento de marido e mulher. É por isso que a igreja é chamada de noiva de Cristo, esposa, que aguarda o momento das bodas do Cordeiro. Esse relacionamento nunca compartilhei, nunca estive com você, nunca coabitei, nunca habitei junto com o seu sentimento. Existe uma outra palavra, oida, que quer dizer um conhecimento superficial. Por exemplo, eu oida o celular. Ou seja, tenho um conhecimento muito superficial de um celular. Eu sei que se tiver bateria e clicar nos números, eu vou fazer uma ligação. Mas os irmãos que são engenheiros nesta área de telecomunicações sabem como isso funciona. Sabe sobre as ondas sonoras, sabe sobre toda a engrenagem. Então eu tenho um conhecimento superficial do celular, mas os engenheiros na área de telecomunicações têm um gnosco, têm um conhecimento íntimo, profundo, de habitar junto, de estar a todo instante e ter um conhecimento mais aprofundado do celular. É um exemplo simples, mas é isso que o Senhor Jesus diz. Eu nunca estive com vocês. E diz ainda, de uma maneira explícita o Senhor Jesus, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Iniquidade nós sabemos, é dolo, um crime doloso, uma iniquidade. Vem da pescaria, ou seja, esconder o perigo com algo sedutor. Nós acabamos descobrindo qual é o alimento que tal peixe gosta, então colocamos no anzol aquele alimento para que ele dê a sua abocanhada e acabe sendo fisgado. É esconder o perigo com algo sedutor. Deus, através dos lábios do Senhor Jesus, está dizendo que aqueles que querem ser Deus, aqueles que querem manifestar o poder e serem endeusados, quando profetizam em nome de Deus, quando expelem demônios em nome de Deus, quando fazem milagres em nome de Deus, nada mais estão fazendo que praticando dolo, iniquidade, um pecado arquitetado, um pecado calculado, ilusões, os cuidados que devemos ter com as ilusões. E a maior de todas é pensar que desobedecendo Deus, nós teremos a plenitude de Deus. Vamos abrir em Mateus, já que estamos no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 3, versículo de número 9. Mateus 3, versículo de número 9, diz assim:
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que estas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele está nos ensinando aqui é que a salvação não depende do meu parentesco. Se meu pai e minha mãe são crentes fiéis, como meu pai era e está com Cristo, e minha mãe continua sendo, não é porque eles fizeram um pacto com Deus de suas almas, é que eu vou para o céu. Eu tive que ter um encontro pessoal com Cristo. Nós não somos salvos porque nossos pais estão salvos. Nossos filhos não estão salvos só porque nós apresentamos ao batismo e aquela água colocada sobre nossos filhos garante a entrada nos céus. Não. Quem batizou seu filho, sua filha, pensando nisso, está redondamente errado. O batismo infantil para as igrejas reformadas, presbiterianas, significa um pacto que o pai e a mãe estão fazendo com Deus. O meu pacto é que vou ensinar o meu filho no caminho em que ele deve andar. E o lado do pacto divino, o pacto lado de Deus é, quando for velho, não se desviará dele. Isto que é o batismo infantil, e para selar esse compromisso público dos pais para com Deus, para cuidar de seus filhos, ensinar os seus filhos no caminho certo, a água do batismo vem como aquele selo do cartório, como o carimbo. Isso se chama pacto do batismo infantil. Não, nossos filhos não vão para o céu porque nós fizemos um pacto com Deus sobre a nossa alma. Livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Ele vai falar sobre a responsabilidade pessoal. Ezequiel, capítulo 18, pelo menos o início dele, deu origem a uma heresia chamada teologia da libertação. O texto está falando para nós, logo no início, quando esses teólogos da libertação ou da maldição hereditária, eles tomaram parte das Escrituras, tomaram um pedaço das Escrituras e acabaram ensinando como fosse escritura completa. Então eles pegaram o capítulo 18 de Ezequiel, versículo 2, que diz assim: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Não é isso que está escrito no versículo 2. O versículo 2 tem uma interrogação. Ele não está fazendo uma afirmação, mas ele está pegando esse adágio popular e perguntando para Israel, é isso que vocês acreditam? E no restante do texto, nós vemos que isso não é verdade. No restante do texto, no próprio versículo 3 diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis esse provérbio em Israel. Mas a teologia da maldição hereditária, ou a heresia da maldição hereditária, pegou o versículo 2, colocou uma exclamação no lugar da interrogação, tirou do seu contexto e começou a pregar sobre as maldições hereditárias. Ou seja, meu filho vai pagar pelos pecados que eu não me arrependi. Ou então, os meus filhos vão pagar pelos pecados do meu bisavô, do meu tataravô, tão longe deles porque eles não confessaram pecados. Mas no mesmo texto de Ezequiel, capítulo 18, nós encontramos a partir do versículo 18 dizendo assim: Quanto a seu pai, porque praticou extorsão,
roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Agora, de uma forma categórica, Deus diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Então o texto mostra que assim como não existe a maldição hereditária, não existe a conversão hereditária ou a salvação hereditária. É uma ilusão achar que o pacto que os nossos pais fizeram com Deus para as almas deles vai salvar a nossa. Todos nós temos que ter um encontro pessoal com Jesus. Tenha nascido da igreja ou não. Esse encontro pessoal é que o Senhor Jesus chama de nascer de novo. E o exemplo clássico disso é Nicodemos, que ele era um fariseu, ele tinha nascido na igreja, ele conhecia tudo, era um homem experiente, era um homem professor de Bíblia, que era a função dos fariseus, mas Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Então a segunda ilusão que atrapalha a vida do cristão é achar que ele vai para o céu por causa do pai e da mãe ou do avô. Não, ele tem que ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Ainda no Sermão do Monte, nós encontramos as palavras de Jesus no versículo 7. E nós não obedecemos este versículo. É um pecado muito constante no seio da igreja. Jesus instruiu a igreja antes de ensinar a oração dominical, antes de ensinar o Pai Nosso, ele deixou bem claro no capítulo 6, no versículo 7 de Mateus, o problema das vãs repetições. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, continua o versículo 9, ensinando o Pai Nosso, vós orareis assim. Então o Senhor Jesus está condenando as orações vãs, repetitivas. Deus não é um juiz iníquo, conforme diz a parábola, que por tanto que a mulher ficou insistindo, ele mudou de ideia. Nós jamais mudaremos a ideia de Deus, o plano de Deus nas nossas orações. Jamais faremos Deus mudar o trajeto da história que Ele elaborou com as nossas orações. A oração tem poder? Não. Quem tem poder é Deus. A oração é o momento em que nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que somos fracos. Na prática, Deus não precisa ouvir as nossas orações, porque Ele sabe o que nós precisamos. Está escrito aqui, antes que eu venha a pedir, já sabe de tudo. Se juntarmos com o texto do Salmo que diz que Ele conhece todos os nossos dias e escreveu cada um deles antes que eles existissem, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Então por que eu tenho que orar? Primeiro, porque é uma ordem de Deus. Isso já bastaria. Mas depois, a oração, eu tenho que ouvir a minha oração. Por causa do item de número 1,
da mensagem de hoje, quando falamos que as pessoas tentam ser Deus ou querem ser iguais a Deus, nós precisamos ouvir as nossas palavras na oração, admitindo que não, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós não conseguimos fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Precisamos da graça, da misericórdia de Deus. E Ele vai nos dar conforme Ele quer. Vamos na primeira carta escrita por João. Primeira carta escrita por João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Primeira carta escrita por João, capítulo 3, a partir do versículo 21. Primeira carta de João 3, a partir do 21, que diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Não são as muitas palavras que vão fazer Deus nos atender, desfazendo dos seus planos benditos. O texto diz que quando nós guardamos os mandamentos e fazemos aquilo que lhe é agradável. Mas o texto não para por aqui. Se fosse isso, o Senhor estaria, através de João, nos ensinando a barganhar com Deus. Aqui tem a história do jovem rico, que ele cumpria todos os mandamentos. Ele guardava os mandamentos e queria ser agradável a Deus. Então ele poderia fazer oração e ser atendido. Mas o texto não pode ser visto fora do seu contexto. Vejam ainda na primeira carta de João, capítulo 5. Agora, o versículo de número 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele não muda. Ele não muda os planos por causa de nós. É uma ilusão e devemos fugir da ilusão de achar que nas orações podemos mudar Deus. Podemos mudar uma situação que Deus tem nas suas mãos. As orações, primeiro, são ordens de Deus. Temos que continuar orando, intercedendo, temos que continuar fazendo aquilo que Deus nos determinou, mas jamais trocaremos a vontade dele. Não podemos tirar um versículo do seu contexto e, tirando ele do seu contexto, achar que ele é a explicação toda. Não é. Assim como orégano não é pizza, tirar um versículo do seu contexto não é a mensagem completa. Porque poderemos até mesmo pregar absurdos se tirarmos o versículo do seu contexto. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou vender o meu carro e comprar um carro 10 vezes mais caro, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, tenho liberdade de fazer isso, mas não é esse o assunto em Filipenses. Paulo, no versículo anterior, disse que ele sabe viver bem na fartura e na escassez, porque Deus o faz suportar todas as circunstâncias. Vou comprar uma mansão para mim mesmo ganhando o que eu ganho, porque a Bíblia diz o seguinte, Deus proverá. Quando foi que Deus fez Moisés escrever esse texto, essa expressão Deus proverá? Foi para colocar na boca de Abraão, para responder Isaque. Isaque dizendo, está aqui o fogo, a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro? E aí então Abraão disse, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício.
Então, quando nós tiramos o versículo do seu contexto e transformamos aquele versículo numa doutrina, isso é pecado. Isso é pecado. O pecado da ilusão. Por isso que eu, particularmente, aqui tenho algumas preocupações com a repetição do Pai Nosso, sem a compreensão do que significam cada uma das palavras do Pai Nosso. Eu já ouvi falar assim, já que o pastor não está aqui hoje, vamos encerrar a escola dominical fazendo a oração do Pai Nosso. Ele não está para nos dar a bênção. Isso foi quando eu era seminarista, quando eu era licenciado, mas só podia ouvir nessa época, né? Porque se eu ouvi e era pastor e estava lá, eu podia ter dado a bênção. Mas as pessoas substituem a bênção apostólica pelo Pai Nosso, e o que mais machuca é quando as pessoas fazem assim no final de cultos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, arrumando as coisas, não prestando atenção nas palavras tão sagradas que o Senhor inspirou Mateus para escrever. A terceira e forte ilusão que temos que combater é achar que pelas vãs repetições Deus vai nos atender. Ele só vai atender conforme o desejo dele. Em quarto lugar, é uma ilusão imaginar que nós temos tempo sobrando para fazer as coisas de Deus. Nós temos tempo para fazer isso. Depois que eu aposentar, eu vou fazer isso. Quando eu virar avô, então eu vou me esforçar mais, porque daí terei um neto e vou ter que ensinar as histórias da Bíblia, mas eu não treino com meu filho, eu não treino antes de casar. Isaías, capítulo 56. Isaías, capítulo 56, versículo 12. Isaías 56, 12. Quando ele está falando sobre os guias cegos de Israel, uma profecia contra as 10 tribos do norte. Então ele diz assim, as tribos falam assim: vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida doce. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Venha, venha, vamos fazer, deixa para amanhã. Deixa para amanhã o que eu devo fazer hoje. Embora o ditado popular seja o contrário, né? Não deixe para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Mas os homens de Israel, das 10 tribos do norte, estavam dizendo assim, nós temos tempo, teremos tempo lá no futuro. Eu tenho tempo para isso. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12. Versículo 19. Quando o Senhor Jesus está reprovando a avareza, Lucas 12, a partir do 19, ele deixa bem claro sobre a situação de imaginar que nós temos poder sobre o dia de amanhã, se é que ele vem. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 24. Atos capítulo 24. Quando o apóstolo Paulo é chamado para ficar diante de Félix, que era o governador naquela época, Paulo é chamado
em Atos 24, a partir do versículo 22, Paulo começa a pregar para Félix, e quando chega no versículo 25, nós enxergamos isto. Dissertando ele, Paulo, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por ora podes retirar-te. E quando eu tiver vagar, quando eu não estiver fazendo nada, chamar-te-ei. Não. O medo de ouvir a palavra de Deus fez com que ele se irritasse e ao invés de querer conhecer mais a palavra do Senhor, Félix falou: tá bom aqui, pode ir embora. Pode ir embora não, pode ir para o cárcere, né? Porque Paulo estava preso. Vai, quando eu tiver tempo, quando eu estiver vagar, quando eu não tiver o que fazer, então eu vou chamá-lo para vir aqui. Não, irmãos, nós não temos o futuro nas nossas mãos. O que temos que fazer tem que ser agora, tem que ser já, antes de terminar a pandemia, antes de terminar este momento de ajuntamento na igreja de uma maneira vigiada pelos sanitaristas. Não pode ter tanto, só pode ter pouco, no templo cabem tantas pessoas, mas só podem ter 32 pessoas. Não, antes de voltar à ativa, temos que tomar as decisões e viver já. Isaías capítulo 55, Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegará o dia em que ele estará longe. Chegará o dia em que, embora fisicamente esteja perto, espiritualmente estará longe. Explico. Na volta gloriosa do Senhor Jesus, mostrada em Mateus capítulo 25, Jesus vem, se assenta no trono da sua glória, ressuscita a todos que viveram nessa terra, separa os da direita e os da esquerda. E aí, como usamos Mateus capítulo 7, lá no Sermão do Monte, uns serão colocados do lado esquerdo, chegarão na frente, sairão da fila e falarão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres. E sentado no trono da sua glória, ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Fisicamente, Jesus estará ali, perto dos ímpios, mas espiritualmente, de uma forma misericordiosa, amorosa, estará muito longe. Porque o dia que há de chegar não será o dia do julgamento, mas o dia da sentença, porque o julgamento já aconteceu. O julgamento aconteceu na cruz do Calvário. O julgamento aconteceu ali. A volta do Senhor Jesus, ele não terá o Espírito Santo como advogado de defesa nossa e o diabo como o promotor. Não vai acontecer isso e ele vai abrir o livro da vida e pedir satisfação de todos aqueles atos. Não, é o dia da sentença. Tanto que o evangelista Mateus, ele descreve exatamente assim. Depois de separar os da direita e da esquerda, ele dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, enquanto está na época da misericórdia. Nós estamos vivendo esta época da misericórdia. Cada pessoa sabe o porquê está em quarentena. Cada pessoa sabe o porquê em si
está acontecendo a pandemia. Nós não devemos julgar que a pandemia só veio para destruir os arrogantes. A pandemia veio para mostrar o lugar de cada um na história. Para cada pessoa, para cada alma, a pandemia e a quarentena têm um significado muito particular. Correção da vida, despertamento para missões, correção da idolatria, correção da blasfêmia, da arrogância, mas também para nós cristãos, nos tirar da vida acomodada. Porque a nossa igreja tem 217 membros comungantes, mas apenas 8 ou 9 trabalham para a igreja. Não. Tem que ser o rol de membros completo. O rol completo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se você acha que vai para o céu porque é filho de presbítero, filho de diácono, se você acha que vai para o céu porque é filho de pastor, se você acha que vai para o céu porque seu pai ou sua mãe é professor de escola dominical, seu avô foi fundador da igreja, se você acha, você só acha, mas vai perder o céu. Temos que ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus e deixar tudo o que eu acho, deixar a minha carteirada no pé da cruz e sair dali uma nova pessoa. Eu não tenho tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Hino 131. Hino 131. Ele fala a respeito do tempo. O hino 131 deixa claro para todos nós que quem manda no nosso relógio somos nós e devemos ser. Diz assim o hino 131: para seres santo, tempo hás de tomar, com o grande mestre seu livro estudar. Hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tempo hás de encontrar, a sós com teu mestre muito frequente estar. O teu olhar bem fito nele sempre ter, teus atos provando o seu grande poder. Para seres forte, tempo hás de buscar, ao mestre seguindo por onde guiar. No gozo ou tristeza sempre obedecer, ao seu bom conselho com fé recorrer. Para seres útil, tempo hás de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Vamos abrir os nossos cenários no hino 131 e vamos nos consagrar a Deus, buscar a Deus enquanto é tempo. Vamos fazer um pacto com o Senhor, um pacto de vida nova. Hino 131.